Boa noite, o meu nome é Caselli e sou do Rio de Janeiro. Eu me mudei com a minha esposa para um apartamento achando que seríamos muito felizes e que não teríamos grandes transtornos, mas ocorreu tudo ao contrário do que prevíamos. Nos primeiros dias após a mudança, tudo parecia às mil maravilhas, mas depois de algum tempo, eu notei um dia quando fui tomar banho que o chuveiro não elétrico tinha se soltado e estava no chão do box. Eu fiquei imaginando como aquilo teria saído do cano. Bem, talvez estivesse mal fixado. Após alguns dias me deparei novamente com o chuveiro no chão do box e o fixei novamente. Perguntei à minha esposa e à empregada se alguém tinha mexido no chuveiro por algum motivo, mas a resposta foi negativa. Certa vez eu estava saindo do meu quarto e entrei no corredor. Vi minha mulher vindo da sala, prestes a entrar no corredor também. Ela estava carregando algumas caixas. A porta simplesmente fechou, batendo em seu nariz, isolando-a de mim. Ela chegou a bater com o nariz na porta. A porta não abria nem por um raio. Ela tentou forçar de um lado ou do outro, e depois de muito sacrifício conseguimos abrir a porta novamente. Ela comentou que achou aquilo tudo muito estranho. Eu concordei com ela, mas não demos muita confiança para aquela situação. Havia algo curioso nesse apartamento, pois as lâmpadas queimavam com uma facilidade incrível. Às vezes, a luz de um determinado cômodo ficava um pouco mais forte, um pouco mais fraca e em seguida queimava. Por exemplo, trocávamos a lâmpada do quarto e 2 dias depois a do corredor queimava. Menos de uma semana depois era a vez do banheiro, da cozinha, da área de serviço e do banheiro novamente. Bom, eu me cansei daquilo e chamei um técnico e trocamos toda a fiação da casa. Mas os problemas continuavam. Era uma lâmpada pelo menos por semana que queimava. Inclusive, não escapava nem a dos abajus. Até mesmo a lâmpada da geladeira e do fogão queimaram. Fora as vezes que as lâmpadas ligavam e desligavam sozinhas. De vez em quando ocorriam curtos-circuitos, como no liquidificador e no grill. A resistência da torradeira queimava e até o ferro elétrico estourou quando a empregada passava roupas. Ela disse que um dia estava lavando roupa e algo puxou o lenço que ela usava na cabeça. Ela chegou a pensar que fosse impressão dela, mas depois disso aconteceu outras 2 vezes. Ela ficou muito sem graça e comentou comigo. Ela estava com semblante de pessoa assustada. Coitada dela. A minha esposa e eu chegamos em casa de madrugada e ao passar pelo corredor para entrar no quarto, eu fui atingido na cabeça por uma saboneteira de metal que vinha do banheiro. Doeu bastante, mas me assustou ainda mais. Ouvimos então um leve barulho de vozes, mas não conseguimos entender o que falavam, pois era muito baixo. Em seguida, o espelho da entrada do apartamento caiu e quebrou, mas o arame que o prendia estava intacto. O prego não havia saído do lugar e nem estava inclinado para baixo. Um dia a empregada estava servindo o jantar para a gente e para uma prima da minha esposa que estava de visita. Estávamos no meio do jantar quando a cortina da sala foi arrancada quase toda do trilho. Ficamos os 4 parados, olhando aquilo sem acreditar. O chuveiro do box continuava a sair do lugar e às vezes acordávamos com um barulho forte de água caindo, como se o cano da caixa d'água estivesse vazando. Sem contar que o lenço da cabeça da empregada era arrancado às vezes, assim como às vezes sentíamos algo puxando levemente o nosso tornozelo. Os livros da estante do escritório caíram em sequência, enquanto eu e minha esposa tentávamos redigir alguma coisa. Sem contar que um dia estávamos discutindo uma bobeira e ouvimos nitidamente como se alguém fizesse um shhh para que parássemos com aquela discussão. É claro que a discussão acabou naquele momento. A minha esposa tratou logo de me abraçar, dizendo que estava com muito medo. As lâmpadas continuavam se queimando e sendo trocadas em seguida.
A empregada reclamava de um barulho vindo do seu quarto, como se estivessem batendo nas paredes. Ouvimos também murmúrios incompreensíveis, pois eram muito baixos e não dava para compreender. Às vezes o banheiro ficava com perfume fortíssimo, adocicado, para depois desaparecer. E voltava dias depois tão forte, que parecia que havia quebrado um vidro inteiro de perfume, que ficava super enjoativo e que empesteava todo o apartamento. Uma vez nós viajamos e demos férias à empregada. Como tínhamos o problema dos eletrodomésticos que viviam nos causando surpresas, resolvemos então desligar a chave geral do apartamento por precaução. E quando chegamos da viagem, abrimos a porta e vimos que algumas luzes estavam acesas e a chave geral misteriosamente havia sido ligada novamente. Sem contar que a campainha da porta tocava e quando nós olhávamos pelo olho mágico não havia ninguém do outro lado. Às vezes a maçaneta da porta da cozinha ou do corredor mexia sozinha, como se quisessem abrir. Às vezes a porta do corredor batia com tanta violência, e normalmente isso acontecia quando estávamos prestes a cruzá-la, quase batendo em nossa cara. Em algumas vezes, era um custo para reabri-la. Agora vou contar para vocês o dia que mais nos assustou. Estávamos deitados, as luzes estavam desligadas, quando vimos um vulto que veio do corredor e parou na porta. Aquele vulto tinha a silhueta de uma mulher. Aquela coisa ficou parada para minha esposa e eu vermos. A minha esposa estava agarrada comigo e eu com ela, pois estávamos com muito medo. Com poucos segundos, o vulto foi saindo lentamente e a porta em seguida bateu com tanta violência que parecia que ia quebrá-la. O quarto ficou com um cheiro fortíssimo, insuportável de perfume adocicado. A empregada ouviu o barulho da porta se batendo veio ao nosso quarto e após empurrar com bastante força a porta nos disse que as portas do armário da cozinha estavam abertas e os talheres estavam bagunçados. Nós acabamos nos mudando depois de esgotarmos todas as nossas tentativas de ignorar o que havia acontecido naquele apartamento. E fomos morar em um outro apartamento, em um prédio bem ao lado do que estávamos, e notamos que os novos moradores não costumavam ficar muito tempo naquele apartamento. Houve até um caso curioso, em que um casal foi morar lá, e um dia, quando estávamos chegando no nosso prédio, havia uma grande movimentação no prédio ao lado. Havia até carro de polícia. Então soubemos que a moradora do apartamento em que havíamos morado tentou matar o seu marido, pois eles brigavam muito e ela acabou o esfaqueando no braço e na costela, mas não conseguiu matá-lo, pois ele se defendeu e ela ficou detida. Eu não fiquei sabendo do final da história, mas o apartamento foi desocupado logo em seguida. Então veio uma outra família que logicamente não ficou muito tempo por lá, assim como os moradores seguintes. Assim por diante, nunca soubemos o que aconteceu naquele apartamento de verdade. Hoje em dia eu fico me perguntando, o que era aquela silhueta de mulher na porta do nosso quarto? Por que aquele cheiro fortíssimo de perfume adocicado? Por que aquela mulher tentou matar o marido? Será que ela foi possuída? Bom, são perguntas que eu nunca terei as respostas. E sinceramente, eu nem as quero ter. Boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se, ative o sino das notificações. Se tiver alguma história, mande para a gente. Muito obrigada a todos. Até a próxima reunião do Clube do Além.